muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agende seu atendimento com hora marcada com a terapeuta Elizabeth Souto. 11 9 4594 4434. Espaço Essência. Acompanhe pela live do Facebook e YouTube no www.dewallfm.com e ainda nos sites radios.com e radios.net. Baixe o aplicativo The Wall FM nas lojas Google Play ou Apple Store. Mande mensagens de texto ou voz para o WhatsApp 11 9 4201 9666 ou ligue para falar ao vivo 11 4852 2720. Curta e siga The Wall FM no Instagram e Twitter e compartilhe nossos lives. Brasil Rádio Pop. The Wall FM. TLS, tradição, liderança e sucesso. A palavra que mais aproxima o jeito da TLS de atuar é o envolvimento. A equipe da TLS conhece os detalhes dos condomínios administrados de perto e, através de metodologia própria e tecnologias inovadoras, proporciona aos síndicos uma parceria minuciosa e aos condôminos uma gestão transparente e participativa. Entendemos que o condomínio é o seu lar e, por isso, nossa missão é trabalhar para que você, ao chegar em casa, encontre uma estrutura funcionando, sem novas tensões, com serviços úteis realizados por pessoas de confiança e agradáveis, propiciando um clima que favoreça o seu bem-estar. TLS, tradição, liderança e sucesso. Administração de condomínios. Jornal Foco São Caetano. Distribuído em todo o comércio de São Caetano do Sul, padarias, bancas de jornais, condomínios e órgãos públicos da cidade. Edições quinzenais, com tiragem de 8.000 exemplares. Entre em contato com a redação do jornal Foco São Caetano. WhatsApp 11 9 7251 2993. Acesse jornalfocosãocaetano.com. Você tem uma marca? Ela é realmente sua? Não corra o risco de ter que começar tudo do zero, de novo. A Vai Registra é uma empresa de registro de marcas e patentes. Sua marca só é sua se for registrada. A Vai Registra cuida disso para você. Rápido, simples e sem burocracia. A Vai Registra conta com um time de profissionais altamente qualificados e sistemas 100% digitais. Saiba mais em www.vairegistra.com ou entre em contato pelo telefone 11 97969 4394 ou 11 99989 8542. Encanamento entupido? A Canaã resolve. Seja pia, ralo ou qualquer outro encanamento. A Canaã Desentupidora tem equipe altamente qualificada e atende sua casa, seu comércio ou sua indústria na capital, Grande São Paulo, litoral ou interior. Orçamento sem compromisso e serviços sem quebra de pisos e paredes. Canaã Desentupidora 967463676. Entupiu? A Canaã resolve. Jornal Foco São Caetano. Distribuído em todo o comércio de São Caetano do Sul, padarias, bancas de jornais, condomínios e órgãos públicos da cidade. Edições quinzenais, com tiragem de 8.000 exemplares. Entre em contato com a redação do jornal Foco São Caetano. WhatsApp 11 97251 2993. Acesse jornalfocosãocaetano.com. A Arte do Amor, com Márcia Dantas. Olá, boa noite. Estamos ao vivo em mais um programa A Arte do Amor com Márcia Dantas. Ao vivo aqui pelo Facebook, pelo YouTube também, nosso site, o dewallfm.com e ainda para os sites amigos, radios.com, radios.net e Radiobox. Também estamos lá no nosso app, que é de graça, hein? É só baixar o aplicativo aí para o seu celular, não paga nada por ele e ele também não vai pesar quase nada aí no armazenamento do seu aparelho. Quando tiver aí é só clicar, vai ouvir música ou vai ouvir nossos podcasts aqui, né, Márcia? Programação top aí da Rádio Dewall, né, gente? Baixa o aplicativo aí para seguir a gente, aí acompanhar tudo aqui da Rádio Dewall.
Quem quiser participar, manda mensagens aqui na live do Facebook ou lá no chat do YouTube. Dá para mandar mensagem para a gente também no nosso WhatsApp, 11 94201 9666. Ou dá para ligar e falar ao vivo com a Márcia ou com o nosso convidado. É o 4852-2720 para ligar direto. Quem estiver fora de São Paulo tem que colocar o 11 aí na frente, tá? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui. Começando o nosso programa, mais um programa Arte do Amor aqui, né? Esse programa aqui, toda semana aqui, trazendo um tema diferente. Hoje nós vamos falar sobre educação, isso mesmo. Educação, eu sou apaixonada pela educação, né? Educação que transformou minha vida, graças a Deus, né? E hoje meu convidado aqui, muito me honra, né? Que eu sou suspeita para falar dele, né? Toda vez que eu vou apresentar ele em algum lugar, ele fala que eu exagero, né? Mas estou aqui com Fabiano Augusto João, o famoso Banana, como as pessoas conhecem. Eu sou Fabiano, né? Ele é mestre em educação, professor de educação física. E tem tantas coisas aí, tantos títulos aí, que se a gente for ficar falando aqui, né, Fabiano? Você vai ficar só falando dos seus títulos aqui, né? Jamais. Fica à vontade aí para fazer a apresentação. Não, você se apresenta, né? Boa noite, seja bem-vindo. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Até que, enfim, conseguimos conciliar uma data aí, né? Mas seja bem-vindo aqui à Rádio Deual, ao programa Arte do Amor. Muito me honra ter você aqui comigo, viu? Obrigado, Márcia. Obrigado pelo convite. Faz tempo mesmo, né? Nós estamos aí nesse impasse aí de ver a melhor data para falar um pouquinho sobre educação e principalmente sobre educação pública. E hoje deu tudo certo, né? Então vamos lá. Meu nome é Fabiano, sou professor de educação física, trabalho, né, na rede pública há algumas décadas e também desenvolvo um trabalho na universidade. E fora da rede pública eu também tenho prestado serviço aí há mais ou menos quase 30 anos em processos formativos, né, para profissionais, principalmente das redes públicas, implementando projetos, formações específicas, e aí tem um leque de ações aí que a gente vem desenvolvendo. Projetos que acontecem, né? Eu tive o prazer de conhecer o Fabiano, né, em 2013 aí, onde eu fui conhecer ele, fui trabalhar com ele, né? Então ele é o meu mentor aí, eu falo que é um dos meus mentores, né? Porque a gente tem muitos na vida, né? Mas para falar de mentor de vida, assim, dentro da área da educação, do trabalho, a minha base ali, aprendi com ele ali, né, aos trancos e barrancos, como dizia ele, né, ele só falava, vai, isso é simples, mas você vai lá, é bem tranquilo, né? Chegava lá, visitando, falava, é bem simples, né? A gente viveu muitas aventuras, muitas experiências, né? Mas eu quero, assim, acima de tudo, começar aqui o programa agradecendo a ele por ter me dado a oportunidade, né, por ter acreditado e por ter me sentido, por acreditar ainda, né, até hoje ele ainda liga de vez em quando e fala assim, vamos lá fazer um trabalho lá, né, então minha gratidão aí a você, viu? Obrigado, Márcia. E é isso, né? Hoje nós temos os desafios, né? São vários desafios, são épocas diferentes. Nós entramos aí na área educacional, né, antes dessa virada do século, né? E a gente vive esse momento nessa virada que eu vou chamar de uma nova cultura lúdica, uma nova cultura educacional. São novos tempos, né, para a educação e para a vida, né? Sim. E esses dias você vem falando, né, de tudo isso que nós, quando eu te conheci, quando nós começamos todo esse trabalho, né, tramitando dentro desse esporte, contexto educação, público, cultura, esporte, educação, né? Cultura. E sempre lazer, dentro dessa área, né, linkada à educação. E muitas políticas que nós desenvolvemos na área de uma forma intersetorial, já há mais de 20 anos que a gente vem galgando nesse universo, e muita gente, né, participando desse processo. Esses dias eu encontrei vários ex-alunos, né, que foram meus alunos na rede pública, alguns alunos que foram da universidade e hoje atuam na rede pública, e muitos deles eles vêm com essa possível, né, subjetiva gratidão a tudo aquilo que nós realizamos, como nós concebemos e como nós construímos esses processos formativos e o que eles são hoje. Eu falo para todo mundo, eu não sou melhor que vocês. Vocês participaram de um processo onde todos nós crescemos juntos, né? E a educação pública é isso. Tem uma teoria muito simples, né? Muita gente chega para trabalhar na rede pública e ela fala, eu fui jogado para trabalhar, nem tinha experiência. Na verdade,
Eu falo que os grandes atores, os grandes profissionais que atuam na rede pública são aqueles que aprenderam pescando, né? E não que pegaram o peixe pronto. Já receberam, então, né? Eu acho que isso é algo extremamente importante. Nós temos que entender essa realidade, né? A educação pública, ela não pode ser, ela é diferente da educação particular, ela é diferente da educação na instância federal, estadual e municipal. Nós temos que entender que a educação brasileira, né, ela parte de um contexto, né, como uma política pública extremamente importante, relevante, muito falada, mas ainda eu vejo muito pouco valorizada e entendida. E nós precisamos avançar. Nós, como educação pública, nós precisamos avançar muito, mas numa questão de contexto, de entendimento, de novas realidades, de novas posturas, novas metodologias. Não podemos achar que aquele aluno que foi nosso aluno em 90, ele é o mesmo aluno que foi em 2000, que é em 2022. É o mesmo aluno, Nós precisamos entender, e cada vez mais entender que todos são sujeitos desse processo. Isso é algo que é extremamente relevante, importante, é foco de muita discussão, mas ainda vejo muita dificuldade de se colocar isso em prática. Fabiana, eu vejo, né, acompanho um pouco aí de perto a sua carreira, a sua trajetória, assim, né, dentro da educação pública, né, porque a gente já conversou muitas vezes sobre isso, né? Porque com certeza você deve ter recebido muitos convites para sair da educação pública, né? Até para atuar na educação privada, né? Mas assim, como que a educação foi parar na tua vida, cara? Porque essa paixão, né? E eu vejo assim, uma das coisas que você mais me inspirou assim nesse trabalho, e sempre eu falo isso porque sempre que alguma coisa acontece, me remete muito à memória do seu trabalho, né? No sentido de acreditar mesmo nessa educação pública, não só de acreditar, mas de vestir a camisa, de estar ali à frente, né? Como que a educação foi parar na tua vida para você escolher esse caminho? Então, eu lembro, minha avó, mãe do meu pai, ela era professora. Ela era professora da rede estadual aqui lá em São Caetano do Sul, e era de uma escola Senador Roberto Simonsen. Hoje, atual escola MF Ângelo Rafael Pellegrino. E eu lembro que minha avó me levava muito à escola. Eu não estudava naquela escola, ela era professora, ela fazia questão que eu participasse, ela me levava para conhecer a escola e tal. E a minha avó, não sei se vocês vão relembrar a época, né? Nós tínhamos o diarinho, foi uma grande novidade naquela década de 70, 80, né? Que estava vinculado ao Diário do Grande ABC. Ah, eu lembro. Você lembra disso? Uhum. Eu lembro que eu trabalhei no Diário, na rádio em São Bernardo do Campo, e eu sempre recebi o diarinho no domingo. No domingo, sempre aos domingos. Né? Para as crianças. E aí de infância, eu lembro que eu fui presenteado, a minha avó ela foi fazendo recortes, né, do diarinho, tudo aquilo que estava vinculado à educação, a relação educação e cultura, educação e saúde. Eu tenho hoje 2 grandes cadernos que minha avó construiu para mim, me deu de presente. Uau. Falando sobre educação. Minha mãe foi professora também, minha mãe faleceu em 2001. Minha mãe foi professora da rede pública de São Caetano do Sul, foi diretora de escola, ela esteve presente, né, num processo da equipe, né, equipe pedagógica do antigo departamento do DEPEC, né, Departamento de Educação e Cultura de São Caetano do Sul. E a minha mãe, quando ela assumiu a direção de uma escola, foi em 88, acho que ela foi a primeira diretora de uma escola, de uma EMI, de uma escola municipal integrada de São Caetano. E eu lembro que minha mãe me levava à escola, porque eu já trabalhava com recreação, eu tinha 16 para 17 anos, e ela me levava lá para fazer atividade com as crianças, para brincar com as crianças. E eu comecei a frequentar a escola pública, né, as EMEIs. Fui criando um gosto por tudo isso. Eu fui atleta, né, de várias modalidades, mas me dediquei mais ao futebol. E eu optei por fazer educação física. Eu lembro que houve uma grande pressão familiar à época para que eu fosse médico, né? Então eu fui lá prestar a faculdade de medicina, mas me inscrevi em outra para educação física. Acabei, né, tendo a oportunidade de estudar numa universidade pública, depois migrei para uma universidade particular e me formei professor. Então, quando eu comecei a trabalhar na área, eu comecei a ter todo o meu trabalho vinculado à rede pública. Fazia muitos trabalhos na rede particular, na área de recreação, eventos, formações na área da recreação e lazer, e como o lúdico poderia estar presente dentro da escola. Isso meados de 90, 95, ali nessa, mais ou menos, de 91 em diante eu comecei esse trabalho, mas em 93, 94 eu ingressei mais na rede pública. Aí fui convidado, fui trabalhar na rede estadual, fui professor em 1992, numa escola estadual lá em São Caetano do Sul, e comecei essa carreira toda, me formei e acabei
trabalhando na rede particular, viajei muito, né? Eu trabalho com recreação, então eu continuo ainda trabalhando com recreação, que é uma coisa que eu nunca larguei, são 34 anos trabalhando na área da recreação. Que está na sua vida, né? Está na vida, essa faz parte da vida, esse é algo que é um casamento que esse não tem separação, esse eu não ficarei órfão da recreação e nem muito menos entrarei em luto por causa da recreação, porque isso é a minha vida e eu não abro mão de trabalhar com recreação. Mas na rede pública eu me firmei mesmo nos anos 2000, né, já como professor, e trabalhando nas escolas, nos clubes da cidade, nas associações, e focado na educação infantil e no ensino fundamental. Então, veio uma tradição de família. Minha família é uma família que tem o lado de professores, que foi minha avó, foi a minha mãe, mas a maioria é médicos, né? Os médicos, muitos médicos na família, dentistas, e havia essa questão, você vai ser médico, você se dá muito bem, você se vira bem, você é inteligente e tal. E aí, né, não para contrariar, né, as pessoas, mas foi uma opção minha e eu não me arrependo dessa minha escolha. Você imagina, né, Isidoro, na época que ele escolheu fazer educação física, entre a medicina e a educação física, o quanto a família aprovava isso, né? O quanto era difícil, desafiador isso. E tem uma história engraçada, né? Porque eu fui fazer inscrição para a FUVEST à época e eu tava todo mundo crente que eu tinha, né, feito a inscrição para o curso de medicina. E eu me inscrevi para educação física. Aí eu fui lá para a Fundação VUNESP, fiz para medicina, fui para a Unicamp, fiz medicina. Aí fui fazer a primeira fase de todas elas, não falei nada para ninguém, fiz a primeira fase, saiu lá a listagem, passei para a segunda fase, né, da USP, passei para a segunda fase da Unicamp e na VUNESP eu acabei não indo fazer a prova. Mas não falei nada para ninguém, aí não teve jeito, né? A hora que sai o resultado da primeira etapa, você tem que contar para as pessoas o que você fez. E aí eu fui fazer a segunda fase, fiz uma parte da prova da Unicamp, fiz uma parte da prova da USP, mas acabei entrando em educação física na USP. Depois eu fui finalizar, fui transferido me transferi, né, para a FEC, hoje UniABC, depois a Anhanguera, e trilhei aí todo esse percurso. Mas foi uma fase interessante aí. Tive que dar um nó em pingo d'água para poder realizar minha inscrição e hoje me consolidar como professor. Ô, Márcia, vamos dar um alô aqui para Milven Simões, acompanhando a gente. Pessoal aí participando. Diz ela que sempre muito bom ouvir o Fabiano. Admiro o seu trabalho, disse ela, viu? Obrigado, Milven. Você é suspeita para falar, né? São muitos anos aí trabalhando que eu junto, conheço, né? Do seu trabalho na rede municipal de São Caetano também. Parabéns aí por ainda todo bem, o trabalho, né? Porque tem pessoas que a gente conhece há muitos anos e só fala mal da gente, né? Quando fala bem, a gente tem que ficar feliz e agradecer, né, Milven? Obrigado pela sua participação, viu? Isso faz parte, né? Fabiana Estival Morgado aqui também. Fabi, um beijão, Fabi. Obrigado pela sua presença. Diz ela que é bom ver essa dupla e aprende sempre. A Fabi, ela tem uma questão interessante, né, Márcia? A Fabi também é muito dedicada à educação pública. Vou trazer ela aqui, já convidei ela para vir aqui na rádio também. Uma parceira aí, a gente troca muitas ideias, né? Há um tempo atrás nós estávamos conversando bastante, porque eu faço parte há muito tempo dos conselhos municipais da educação, já fui membro do Conselho do Fundeb, do Conselho de Alimentação Escolar lá de São Caetano. E aí a gente trocou umas ideias aí sobre os conselhos e eu sei da dedicação da Fabi, dos projetos, né? Quando ela iniciou o projeto aí de educação física. Vivências do movimento, de né? educação física escolar, Vivências do Movimento, aqui, Prefeitura de Santo André. Nós fizemos uma boa parceria aí num processo de formação. Estive com ela aí num processo formativo, num diálogo lá com os professores há uns 3, 4 anos atrás, um pouco antes da pandemia. E foi uma conversa bem interessante. A Fabi tem um trabalho, né? Essa paixão pela educação física também, né? Nossa, que ela faz e hoje, né? Tá lá na rede, aqui na rede pública de Santo André. Reencontrei ela recentemente lá no Passo, lá, né? No trabalho lá. Ela vai lá. Mas já convidei ela para vir aqui também, para falar aqui, né? Um beijo para você, viu, Fabi? Aqui tem a Roberta Guedes também, disse profissional incrível, diz ela que é muito grata de trabalhar com ele, viu? Um aprendizado diário. Roberta Guedes. Com certeza. Roberta, ela tem um desafio muito grande, né? A Roberta, ela trabalha conosco na Secretaria de Educação lá de São Caetano e ela é responsável pelo departamento de RH junto com uma equipe que trabalha com ela. E é um trabalho bem complexo, né? Porque são muitos profissionais, você tem que estar muito atento a tudo, aos mínimos detalhes. E é uma equipe assim, muito boa de trabalhar, porque elas tentam finalizar todos os processos, elas tentam... Por mais que as pessoas muitas vezes não acreditam que nós estamos lá para ouvir também, né? Que a gente só delibera, determina, muito pelo contrário. O RH da Prefeitura de São Caetano ela tem uma questão muito interessante, que não é só gerenciar
essa vida laboral dos profissionais, mas eles têm um olhar diferenciado. Cuidar, né? Cuidar. Esse olhar humano, né? De cuidar das pessoas. Exatamente. Também, né? Esses dias a gente estava num processo de transferência de funcionário, aí as meninas me chamaram para uma conversa, né? Tava a Sandra, a Jéssica, a Patrícia, a Hilda, né? Que compõe a equipe da Roberta, e elas falaram assim, nós estamos dentro de uma educação pública, todo mundo tem sua chance, vamos pensar melhor, nós temos que dar oportunidade para essa pessoa, para aquela. Então, assim, a gente tem um diálogo interessante, mas esse olhar humano, eu acho que ele é fundamental. A educação, ela vai existir nisso, né, Márcia? Não dá mais. Muitas vezes as pessoas fazem o que a gente chama de educação de gabinete, né? Muito simples. Às vezes a pessoa delibera dentro da sala dela e, na prática, a educação vai acontecer no chão da escola. Eu sempre falo muito isso. É no chão da escola, é ali dentro da escola, ou no contexto escolar, ou num processo de educação não formal ou informal, mas vamos falar especificamente da educação formal aqui, que é lá que acontece. Então, nós, quando estamos num processo de gestão, nós vamos determinar, nós vamos deliberar, nós vamos pensar nas legislações, nas instruções, nas regulamentações, mas nós não podemos perder o olhar para dentro da escola. E a educação pública é uma questão desafiadora ainda maior, porque muitas vezes as secretarias de educação, o Ministério da Educação, eles estão muito distantes da escola. Então há uma lacuna muito Fica muito vazio, grande. Né, Fabiano? Muitas vezes você se perde ali, né? A gente pode se perder. Então, o que eu falo hoje da educação pública, o que a gente conversa muito com todos os setores e todo o processo que ocorre dentro da Secretaria de Educação hoje de São Caetano, que é onde eu atuo, junto com a professora Miné, que é a nossa secretária, nós temos tentado mostrar para as pessoas a importância de você construir os seus percursos sólidos para que lá na frente, lá na escola, tudo aconteça. Nem sempre você consegue, porque às vezes parece fácil, né? As pessoas falam, eu preciso só disso para poder realizar um bom trabalho na escola, mas esse só disso envolve uma série de questões ou alguns processos mais burocráticos ou processos mais complexos que muitas vezes não permitem que só aquilo que está sendo colocado para você se consolide de fato, né, na escola. Então, nesse olhar de gestor, Fabiano, que você traz aí, né, eu acho que assim, a gente lida com pessoas o tempo todo, né? Você está lá no papel de gestor, você e tantas outras pessoas que estão lá, mas eu acho que assim, o maior desafio ainda do gestor dentro da educação, é uma pergunta mesmo, né? Assim, um olhar meu, claro, mas com uma pergunta também, né? É ter esse cunho de cuidar da pessoa como um ser humano, porque muitas vezes você fica naquela coisa de só delegar ou de só, sei lá, de cumprir as regras, né? E você esquece que ali existe uma pessoa ali que tem necessidades, que tem problemas, né? Que tem situações. Como você vê esse papel do gestor dentro da educação pública hoje? E a gente falando de educação pública, né? Hoje, infelizmente, né, no nosso Brasil, assim, a gente não tem uma educação pública que a gente possa, na maioria das pesquisas que saem, é sempre com críticas, né, sempre com um olhar muito negativo, né, com índices, às vezes, muito baixos em muitas regiões, em muitas escolas, né? Mas como você vê esse papel do olhar do gestor para cuidar isso de uma forma mais humanizada, né? Que caminho que ele tem que seguir para isso, para construir isso, né? Então, na verdade, a escola ela é composta de 3 grandes grupos, né, de pessoas, né? Você tem lá os profissionais que atuam diretamente na educação, você tem as famílias e você tem os estudantes, os alunos. Então, são grupos não que eles precisam ter uma boa articulação, eles precisam estar bem, essa relação precisa ser muito bem sedimentada, requer muito entendimento. Nós trazemos resquícios culturais que são seculares, né? A gente ainda Exatamente. tem hábitos educacionais que eles vêm da Ratio Studiorum, eles vêm do ensino jesuíta que nos foi apresentado. Nós tivemos lá atrás, na pós-Revolução Francesa, nos anos 1791, 92, que surgem os primeiros grandes programas de instrução pública educacional, né? 2 grandes pensadores que vêm no momento do pós-tomada da Bastilha, que todo mundo acha que foi o ápice, mas todo esse movimento ele envolvia uma questão educacional. Então, 2 grandes planos surgiram lá atrás, dentro dos princípios de democracia, igualdade, fraternidade. Sim, sim. Como isso transitou ao longo desses séculos, né? Eu tenho feito vários estudos dentro da educação pública, da história da educação pública. O meu mestrado, né, foi sobre nessa área da história da educação, cultura e da arte. E eu sempre... Aliás, está na hora de fazer um livro do seu mestrado, né? Publicar ele, né? Eu não pretendo. É maravilhoso, né?
E aí eu vejo isso, né? Qual é o papel hoje das pessoas? Nós precisamos olhar para todos eles. Então, às vezes, se as pessoas falam, bom, eu preciso me preocupar com os alunos, mas eu não falo dos professores, dos funcionários, de todos os educadores que estão vinculados, eu posso falar assim, poxa vida, o olhar da educação está focado no aluno. Se eu não remeter à família, os familiares falam, poxa, mas o professor está dando aula dele, meu filho está lá, mas eu que estou aqui, aflito, pensando, será que a escola está oferecendo uma educação de qualidade? Será que o meu filho, minha filha, né, eles estão aprendendo? Como estabelecer essa relação? Então, o que a gente tem conversado bastante? Eu tenho uma filosofia de vida e profissional, e eu tenho uma missão, que eu já falo isso lá, eu falo muitas vezes para as pessoas, você é muito bonzinho, você ajuda todo mundo. Se nós não estendermos a mão para as pessoas, e todo mundo andar com a mão recolhida, as pessoas não se ajudam, o mundo vai ser cada dia mais competitivo e mais desigual. Mais distantes, né? Nós não aproximaremos as pessoas umas das outras, mas não conseguiremos dar as mesmas oportunidades para todos. Eu sei que isso é uma utopia muitas vezes. Então, às vezes você não consegue resolver o problema de todo mundo, às vezes você não consegue atender uma demanda de todos. Mas sabendo que dentro de você tem esse olhar interno, que a educação carece, ela necessita que você tenha esse olhar humano para todos esses públicos que eu citei, você vai avançar. Então, não que eu seja bonzinho, para muita gente falar, o Fabiano é bonzinho, ele ajuda todo mundo. Não. Cada vez que uma pessoa vem conversar comigo e eu posso ajudá-la, eu ajudo. Cada vez que a pessoa me pede algo que é super complexo, eu tento fazer o melhor. Muitas vezes, o não, ele faz parte desse movimento. Faz parte do processo, né? Então, nem sempre você consegue. Mas ouvir as pessoas, conversar com as pessoas e olhar, pelo menos, de uma forma mais humana, é fundamental. Então, eu tenho feito uns trabalhos acompanhando alguns trabalhos de alguns gestores, de redes públicas estaduais principalmente, e há um distanciamento muitas vezes. E o que me deixa preocupado, e pode ser que o que eu fale aqui não seja algo que todo mundo concorde, mas eu vejo que a educação ela tem um viés muito mais técnico do que político. Então nós precisamos ter uma equipe técnica, mas nós precisamos ter o gestor principal dentro das secretarias que seja, minimamente um educador, uma pessoa muito ligada à educação. Que esteja dentro do processo. Que esteja dentro, ou que fez parte do processo. Então eu fiz questão, na minha atuação de escola, eu fui auxiliar, eu fui professor, eu fui estagiário, eu fui coordenador, eu fui assistente de direção, eu fui diretor de escola, eu passei pela supervisão, hoje eu estou como diretor de um departamento dentro de uma secretaria. E eu já transitei pela secretaria estadual, federal, né? E eu sempre olho as pessoas falando o seguinte, não, mas o pessoal que está lá tem que fazer, o pessoal tem que fazer aquilo, o pessoal não pode fazer aquilo. Durante a pandemia, em 2020, nós conversamos bastante lá com o prefeito e assessorei outras prefeituras sobre as questões dos retornos, como faria isso, como nós implementaríamos uma política pública eficiente. Nós tivemos que correr para fazer um atendimento remoto aos alunos, de uma forma síncrona ou assíncrona. Nós tivemos que construir esse processo de uma forma muito rápida, né? E você tem que tramitar isso, e quando você começa a construir esse percurso, você tem o aluno que precisa ser atendido, você tem o professor que vai fazer esse atendimento, que vai ministrar essas aulas, vai aproximar e mediar essa relação da aprendizagem, e a família que está em casa também muitas vezes, e como que ela gerencia, né? Será que ela tem equipamento suficiente? Será que o professor tinha? Como que era isso? Então, porque esse olhar é fundamental. Nesse papel que você traz da pandemia, né, tem uma questão assim, né? Houve mudança em todos os lugares da educação, né? No gestor que está lá, nas secretarias de educação, para os professores, para os alunos e para as famílias. Então, todo mundo foi, de alguma forma, atingido com tudo isso, né? E se você não tem um olhar humano para você entender toda essa complexidade, porque é isso. Será que o aluno tem essa estrutura? Será que o pai consegue dar uma base? Como que funciona isso, né? É isso que eu tenho colocado. Por isso que no momento que foi agora que nós vivemos aí nesses 2 anos de pandemia, é uma situação inusitada. Mas esse olhar para essa trilogia de atores que participam diretamente e são sujeitos desse processo, isso que é fundamental. Eu estou na secretaria, o professor, o pai, todo mundo faz parte do processo e são sujeitos ativos desse processo. Eles não podem ter uma passividade e simplesmente receber e reter essa informação. Mas eu vejo isso é muito contemporâneo, isso é uma questão dentro desse processo pós-moderno, que ele vem nessa transição, né? E esse século XXI, ele já sinalizou lá atrás, em 2001, que nós precisávamos ter esse olhar, que nós precisávamos mudar. Hoje nós precisamos pensar em novas metodologias. Então, por exemplo, hoje um aluno
talvez ele seja muito mais habilidoso em lidar com o celular, com a internet, com as redes sociais, digital, né? do que nós. Né? Eu sou muito resistente a isso. Quem me conhece sabe que eu tenho um trabalho há mais de 30 anos, que é uma questão vinculada a um resgate dos jogos e brincadeiras populares. Eu tenho transitado aí por esse Brasil fazendo pesquisas sobre isso. E eu levei isso, né, para dentro da educação pública quando eu era diretor de escola. Sim, sim. Mas essa mudança, esse olhar precisa ser diferenciado. Então, o que a pandemia nos fez? A pandemia nos fez ter um outro olhar. Porque ele fez a gente olhar para todo esse processo. Só que você, durante a pandemia, você dava aula numa tela, o aluno estava presente, numa situação real, né, onde você estava direto com o aluno, em outras situações que o aluno não estava presente. Ou muitas vezes você estava numa situação síncrona, onde não se abria uma câmera e você não tinha certeza se a pessoa que estava ali logada, ela estava participando diretamente. Eu entendo que a educação é presencial, ela se dá de uma forma presencial, ela necessita disso. Por isso que esses movimentos todos geraram, né, muitos problemas socioemocionais. Então, hoje eu tenho percebido, não que as pessoas estão com o pavio curto, mas as pessoas precisam ser entendidas, né? Elas passaram por um processo de perdas, né, de ganhos. A pandemia ela trouxe vários resultados bons e ruins para muitas pessoas. Mas o quanto nós avançamos com isso dentro dessa perspectiva das relações pessoais dentro da educação. E o que eu sinto, muitas vezes a educação não avança mais nesse aspecto, porque existe o que eu vou chamar aqui de superego educacional. Aí você entra no tema polêmico, mas bom de falar, né? Algumas pessoas elas têm um ego muito elevado e ela não consegue enxergar que ela precisa daquela base das pessoas que estão ao redor dela para ela conseguir caminhar. Então isso a gente precisa romper. Então, tem que ser equalizado. A gente precisa de muita humildade hoje para a gente gerir, né, uma educação pública. Porque eu sou professor, eu já trilhei por universo onde muitas pessoas estão hoje, como aluno, como pai, como professor. E se eu não tivesse a humildade de ter esse olhar, eu achar que eu tenho um olhar soberbo sobre, né, isso. Detentor dos saberes, detentor de tudo, né? Isso. Existem, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, por que você não me disse isso antes? Eu falei, porque as pessoas não me perguntaram. Eu não saio falando o que eu sou, aonde eu cheguei, o porquê eu cheguei. Eu nunca me apresento, eu sou professor mestre Fabiano Augusto João. Não é o meu título de mestre ou todos os cursos de pós-graduação que eu fiz que vão fazer com que eu seja melhor ou pior que o outro. Então eu falo muitas vezes que nós precisamos ser muito sábios, nós precisamos aliar o nosso conhecimento a essa habilidade de gerenciar as pessoas e gerenciar esses processos de aprendizagem. É assim que nós vamos canalizar e fazer um bom trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola pública, né, que foi a MFC Romero, fui diretor de escola. Sim. E naquela escola eu tive um grupo fantástico de professores assim, e alunos, pais, que eles abraçaram um processo de educação pública de fato de alta complexidade, mas que traria muitos frutos para todos os nossos alunos. E nós começamos devagar, com muitas reclamações, mas aos poucos as pessoas, professores, pais, eles entraram dentro desse processo. A gente conseguiu realmente oferecer um processo digno, aonde eu falava para os pais o seguinte, e para os professores, você é a professora que dá aula de português para aquele aluno, você não pode se considerar melhor do que aquele professor que está dando aula de dança. Todos esses componentes, todas essas habilidades e competências que essas crianças estão adquirindo serão fundamentais. São as diferentes linguagens, né, que vai formar esse aluno como um todo, né? E todos os educadores, merendeiras, porteiros, os serventes, todos faziam parte. Então nós potencializávamos o que cada um deles tinha de bom para que eles pudessem oferecer em algum momento para esses alunos. Eu vou dar um exemplo de um profissional que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Jorge, por exemplo. O Jorge é um profissional que ele era um servente, passou no concurso para professor de alunos e ele era enxadrista. E um dia ele me procurou e falou, eu jogo xadrez, eu não posso fazer uma oficina de xadrez para esses alunos? E ele todo empolgado fez as oficinas, depois veio um professor, o professor Edson, que veio contribuir para esse processo. E nós formamos muitos alunos enxadristas, disputamos torneios, festivais, mas nós despertamos o gosto dos alunos pelo xadrez. E muitas vezes aquele inspetor que foi servente, ele não era reconhecido pela comunidade. Quem é o Jorge? Muitas vezes passava despercebido. E eu fazia questão de potencializar todo mundo. Eu acho que isso é a função nossa como gestor. De dar visibilidade àquilo que faz diferença dentro da escola, né? Porque não tem, pelo menos assim, né? Do que a gente trabalha, né, Fabiano, dentro da escola pública, eu tive a honra de trabalhar por mais de 10 anos, né, dentro de escola pública.
E eu penso sempre assim, não existe ali nenhuma função que seja menor do que... E é engraçado, né? Porque tem algumas funções, eu não sei você, né, nas experiências que você vive, mas há determinadas funções na escola que os próprios profissionais se colocam num papel de submissão, né? E o contrário também, outros também se colocam no papel de acima dos demais, né? Mas a gente precisa criar essa linha horizontal para que todo mundo seja visto no mesmo, porque a gente vai falar ali do pessoal que faz a limpeza, como para o professor, né? Para nós que somos professores. Como seria se a gente não tivesse um profissional de limpeza lá para organizar, para cuidar e para limpar o espaço? Então, isso é muito importante, né? Eu acho que você traz muitas questões aqui, Fabiano, mas eu queria trazer uma questão para você assim, né? A educação pública, ela é hoje, né, que mais atende as crianças, né? Aí a nível nacional, né? Como você acredita que... Porque, assim, eu não sei, eu tenho a sensação de que, historicamente, a educação pública ela foi banalizada dentro do olhar dos pais, das famílias, né? Então, ainda assim, existe esse discurso, embora a gente saiba que existem muitos trabalhos de qualidade dentro da educação pública. Há avanços que a gente precisa ter? Com certeza. Mas há trabalhos... hoje, por exemplo, você pega a educação pública lá de Fortaleza, ela é uma referência, né? Do estado do Ceará, na verdade, né? Algumas regiões do estado do Ceará, do que a gente lê e estuda lá. Mas, assim... Como você acredita que nós podemos mudar essa visão da sociedade perante a educação pública? Às vezes, e aí eu estou falando da sociedade, mas às vezes até nós, professores mesmo, que estamos dentro da educação pública, nós não acreditamos nela, né? Como mudar esse olhar? Como olhar isso de forma diferente? Então, quando eu estive à frente, fui gestor da escola, uma das grandes questões era você mostrar para a comunidade, né, e do ponto de vista cultural, existe uma cultura educacional que muitas vezes ele é muito cruel com a opinião pública, é muito cruel com a educação pública. Nós temos em 5.570 municípios brasileiros, eu tenho certeza que 70% a 80% desses municípios conseguem oferecer, de alguma maneira, uma educação de alta qualidade. Mas nem sempre ela é reconhecida. É muito ruim, né? Às vezes eu ouço assim, falo, nossa, vocês oferecem um serviço educacional que parece escola particular. Isso é muito ruim, né? Por que a escola particular? Por que você não fala assim, olha, vocês têm uma educação de qualidade, a escola particular tem uma educação de qualidade. Então, existe essa comparação. Não é uma competição, Não é uma competição entre a escola pública e a escola particular. A escola particular tem a sua estrutura, tem sua organização, né? Cada escola ou cada grupo de escola tem os seus gestores que cuidam muito bem das escolas, mas a rede pública, ela tem que seguir a mesma normatização, a mesma base que dá margem para a gente construir o nosso currículo na área pública, é a que dá base para construir o currículo da área particular. Mas existe essa questão. Então, muitas vezes, é o que eu falo. Eu vou falar uma coisa aqui para você que muita gente vai me criticar, mas eu sempre defendi a seguinte teoria. Não é uma escola bonita que vai resolver o problema de aprendizagem das pessoas. É uma escola que tem que estar organizada, tem que estar limpa, adequada, com um bom princípio, uma missão, concebida, né, de processos educacionais modernos, eficientes, que se efetivam na prática. Né? Se a escola for bonita, melhor ainda. Mas esse é o perfil. Existem alguns pilares que sustentam a educação pública. Como que a gente muda essa cultura? É fazendo isso acontecer. Eu acho que a educação pública, ela acontece quando o gestor, o professor que está na escola, o secretário de educação municipal, estadual, o próprio ministro da educação, eles condicionam e eles fortalecem que aquilo que se consolida na prática seja de fato efetivado com qualidade. Nós somos obrigados pelas leis, né, pela legislação vigente, a oferecer não só o acesso, mas a qualidade educacional. Por isso que nós temos a base nacional, o governo federal vem com muitos projetos, o governo federal com muitos programas e projetos, nós vamos aderindo como município a alguns programas e projetos, mas nós temos que desenvolver os nossos próprios programas, porque existem especificidades dentro de cada município, de cada região, que precisam ser respeitadas. Nós não podemos achar que na região, né, sudeste, nós vamos fazer algo totalmente igual àquilo que acontece na região norte e nordeste. Sim. Ou que acontece na região sul, na região centro-oeste. Até porque você tem que entender a cultura, né? São hábitos diferentes, né? Pega os ribeirinhos lá, né? Então, eu fiz um trabalho com os ribeirinhos, por exemplo,
E eles me ensinaram algumas questões e eles tinham algumas preocupações em relação à educação que eram muito interessantes, né? Por exemplo, eu fui conversar com um líder, né, de uma comunidade, ele falou para mim, olha, para nós, a gente até precisa aprender, fazer que as crianças aprendam a ler, somar, tal, mas a gente gosta muito quando eles aprendem sobre geografia e história. E ele começou a contar um pouco do porquê isso. E ele contando um pouco porque eles queriam criar contextualizar para aquelas crianças que cresciam naquelas localidades, muitas vezes cercadas, né, de lagos, né, de lagoas, não tinha, o acesso era só de barco. Por que eles viviam lá? Por que eles permaneceram lá? Qual que era o grande desafio daquele local, né, daquele líder? Que os alunos, os adolescentes, eles estavam o quê? Participando da educação, tendo uma educação pública de qualidade, mas eles não permaneciam no local. Eles não criaram aquele hábito, não tinha raiz, cultural, né? Não tinha aquela raiz, e eles iam para a cidade grande, eles iam buscar as capitais, buscar os seus empregos, querer estudar numa faculdade, algo que aquela população não almejou naquele momento. Então, existe essa questão desse choque cultural. Então, para você mudar a cultura de uma sociedade em relação à educação pública, é fazendo que ela aconteça na prática. Ela não pode ser só se efetivar na legislação, no papel, nem só nas grandes campanhas de comunicação e nem marketing. Nem a obrigatoriedade, né? Essa coisa da obrigatoriedade. Claro que existe a legislação, ela né? tem que ser na prática, ela tem que acontecer. Então, criou uma lei, vamos executar, é possível a gente colocar em prática esse projeto, é possível que a gente tenha 8 aulas de matemática, é possível que a gente faça avaliações permanentes, é possível que a gente garanta o mínimo de aprendizagem. Como isso acontece? Como isso se efetiva na prática? Isso carece, a gente necessita de que o gestor, que é o diretor de escola, ou gestor escolar, junto com toda a sua equipe que fala em profissionais, ele precisa estar muito bem engajado. Então, o sucesso da escola que eu trabalhei durante muitos anos, eu vou usar como exemplo, foi porque nós conseguimos engajar a comunidade, aluno, professor, todos, né? Todo mundo. E aquilo que você fala, todos são importantes. Hoje, uma rede pública que tem problema com servente numa unidade escolar, ela vai gerar um transtorno de gerenciamento do próprio prédio público, de limpeza, de higienização. Com os pais, com as crianças. Em geral, um porteiro que acolhe bem o aluno, um inspetor de alunos, um auxiliar de primeira infância, um auxiliar de inclusão, todos são importantes. Nós não podemos desmerecer e temos que valorizar cada um que está no dia a dia no chão daquela escola. Porém, né, é o que eu falo para muita gente, e é uma missão. Eu quis entrar na rede pública. Eu sou pago pelo governo. Existe um financiamento, existe um recolhimento de impostos que financia a educação pública. Sim. Então, nós precisamos também, já que optamos por isso, a gente precisa fazer jus a tudo aquilo, desde que a gente tenha condições favoráveis e tal, mas nem sempre as pessoas reconhecem e conseguem identificar quais são essas condições. Esses dias eu conversei com uma amiga minha que está em uma rede pública em outro estado. Mas a prefeitura não me dá condições de trabalho. Ela começou a me contar, eu falei, não é que ela não te dá condições. As condições ela te deu, são essas condições desde que você entrou. O que você quer, né? Muitas vezes, nem sempre é possível. Então nós temos que ter esse olhar, mas também não podemos nos fechar para as mudanças. Por isso que eu falo, a gente não pode blindar, se nos fecharmos numa bolha e não entendermos que precisamos o tempo todo ter um olhar diferenciado e temos que aceitar que hoje não existe uma coisa inflexível dentro da educação. Tem que ter flexibilidade, tem que ter princípios de ação, reação, ação, reflexão. Nós precisamos olhar, ouvir a comunidade. Mesmo que a gente não concorde, mesmo que o que se fala é algo utópico, quando a gente acolhe as informações, quando a gente acolhe as pessoas, a gente começa a aproximar. Mas nós precisamos fazer que, de fato, isso aconteça. Então, não adianta eu querer ser gestor, ser professor, se eu não consigo fazer o meu papel como profissional também, né? Nós precisamos nos dedicar. O principal, quando a gente acolhe a comunidade, traz para dentro da escola, né, Fabiano, você fortalece a valorização da educação, né? Da educação pública, né? Porque quando você traz para dentro, dá trabalho fazer isso, né? Mas quando você traz ali as famílias, de fato, dentro da escola, para acompanhar o que está acontecendo e ela começa a ver os resultados disso, isso também já muda até o discurso dela, né? Tem comentário aí, Isidoro? Estamos aqui, ó, com o Fabiano Augusto aqui. Deixa eu só falar um negócio sobre isso, Márcio, é o seguinte, quando você traz a família dentro da escola, você precisa estar preparado para ouvir elogios ou ouvir críticas. Exatamente. E você precisa refletir nas críticas e verificar, porque muitas vezes você não consegue enxergar algumas ações que você faz e que não estão dando certo, porque do ponto de vista funcional ali dentro da escola, poxa, está tudo funcionando. Quando a criança chega em casa e ela relata para o familiar, pode ser que a nossa visão sobre aquilo esteja distorcida. Então, trazer a família, nós tínhamos projetos de assembleia de classe, de ouvir as pessoas, assembleias, né, gerais com as famílias, você tem que estar preparado para saber ouvir. A escuta é muito importante. Nós temos que instituir dentro das escolas um processo de comunicação não violenta,
resoluções rápidas de problemas quando eles acontecem, mas nós precisamos articular tudo isso e ter praticidade. Nós não podemos ficar um ano para resolver uma coisa ou criar um processo que dá para resolver em um dia, né? Resolver em um dia. Então isso é muito importante. Bem isso mesmo, né? Porque quando se acumula, né? Diga aí, vai acumulando, né? Qual que é a... Vamos lá. Tem alguém na linha aí querendo conversar conosco ou ainda ninguém ligou? Pessoal aqui participando aqui do nosso programa. Esse bate-papo tá uma delícia, né, gente? Vamos ficar até... Aqui a Eliane Felipe fez comentário. Márcia. Dona Eliane, minha professora. Essa eu tenho a honra de falar que é minha professora, né? Ela foi professora do primeiro ao quarto ano, né? Alfabetização foi a minha mãe que fazia e aí a gente depois estudava com ela até o quarto ano lá no Nordeste, no Ceará. E aí depois você ia para a cidade, né? Quando eu fui para o quinto ano, aí eu vim para São Paulo aqui, vim estudar aqui com 12 anos de idade, né? E a Eliane está onde? Ela está no Ceará. Está lá no Ceará. Um beijo para ela aí, viu? Essa é uma mega professora, assim. Essa marcou minha história, viu? E ela falou que está tudo bem, viu? Graças a Deus. Diz ela que foi à missa do Edival, esteve com a do Carmo e com todas. Falamos muito de você, você é muito batalhadora, abençoada por Deus. Deus te ilumina sempre a fazer o bem, né? Né? Fico sempre orgulhosa de você. Manda abraços. Um beijo para você, viu, minha linda? Obrigada por estar participando aqui. Tá lá aqui hoje eles fizeram lá no Nordeste lá. Eles fizeram uma missa lá na minha família e acho que ela foi lá e encontrou a do Carmo, é a minha mãe, que está lá. Tá todo mundo no Nordeste agora, viu, Isidoro? Só ficou eu aqui trabalhando, viu? Tá todo mundo lá, né? Ô, Márcia, a Évora Rita disse aqui, boa noite a todos, ser humano humilde. Parabéns, viu, professor? Opa, muito obrigado. A Évora é maravilhosa. E, Évora, um beijo para você, minha amiga também, professora, viu? Aposentada. Essa também, olha, essa tem um trabalho fantástico, assim, né? Ensino até hoje lá. A Márcia tem uma vantagem, elas são as pessoas que ela tem tanto amigo e amiga nessa vida que eu tenho até inveja dela, porque, olha, ela falou, essa é minha amiga, é tanta gente, mas a Márcia é uma pessoa fantástica e não tenho nem o que dizer dela. Bom, Márcia, Roberta Oliveira aqui também, disse boa noite, Marcinha. Um beijo para você, Roberta. E aqui no YouTube a Valquíria Crivellaro disse, oi, Fabiano, tem muita história para contar, né? E aí, Val, tudo bem? A Val, conheço a Val, estudou comigo, né, Val? Ela e as coleguinhas. A Val tem uma história muito bacana, né? Que nós fizemos alguns eventos acho que foi em 2019, e a Val tem 2 filhas, e a gente foi fazer um trabalho, né? Que era uma matroginástica coletiva num teatro lá de São Caetano, e nós cantamos a famosa, né, Márcia? Quem me conhece sabe que é a música Olá, coleguinha, como vai, clássico, coleguinha? Né? Então, Val, manda um abração para as coleguinhas e fala que olá, coleguinhas, como vai, coleguinhas? Essas meninas são figurinhas demais. Dinaldo Ebeteruas, não entendi, mas é o Dinaldo, primeiro nome aqui, acompanhando a gente. Aí, viu? A Andressa também acompanhando, Elaine Nobre e Magi Lima, viu, Márcia? Pessoal, tudo aqui com a gente. Obrigado, gente, por se conectar aqui na Rádio Deual. Segue aí que tem bastante coisa bacana, né? A gente está falando aqui com o Fabiano sobre educação pública. Falar de educação pública é sempre um desafio, né, Fabiano? Sempre. Eu acredito sempre, assim, eu vejo defensora da educação pública, porque eu gosto muito, eu acho que eu fico muito triste quando um professor, gente, assim, os meus caros colegas aí que me perdoem, né, se sentirem de alguma forma incomodados, mas eu fico muito triste quando eu vejo um professor criticando aquilo que ele faz, né, o trabalho, ele mesmo se criticando ali onde ele está, né, principalmente quando a gente fala de educação pública, porque tem profissionais maravilhosos. Maravilhosos. Né, tem trabalhos incríveis lá, né, e eu acho que assim, o que a gente faz... ninguém faz, porque a gente toda a formação humana vem da educação, né? É um processo, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para as escolas, né? Eu queria entrar com você num tema bastante polêmico, né? Que eu acho que assim traz para a gente essa questão da valorização do professor, né? E eu vejo muito, Fabiana, assim, eu não sei qual a sensação de você como gestor e atuante aí, né? Dentro da educação. O grande questionamento do pessoal, muitas vezes, é a questão do salário. A gente sabe que tem lá defasagem, a gente sabe das dificuldades que tem, mas você acha que essa valorização, ela mudaria se os professores ganharem
essa atuação, né? Vamos dizer assim, essa motivação deles, né? Mudaria se esse olhar fosse diferente? Porque eu penso, quando eu penso em valorização, ela está muito aquém do dinheiro, né? Porque assim, o dinheiro, claro que é importante, e se a gente puder ser bem remunerado, eu sou super defendo aqui, sou a favor disso, né? Mas eu acho que só isso não é o suficiente para quem está dentro da educação pública, né? Não, primeiro eu acho o seguinte, eu acho que, né, somos professores, eu acho que o professor, né, no Brasil, nós temos um grande problema, que é a remuneração do profissional. Eu acho que o professor deveria ser uma das categorias mais bem remuneradas desse país, por todo o trabalho, por todo o desafio que nós temos. E é simples, é um processo, vamos falar num processo matemático, como diz uma grande amiga minha. Se você tiver um processo, bons profissionais, ótimos profissionais, que vêm trazendo desde da educação infantil, onde a criança vai vencer uma série de experiências, vai ter oportunidades, ela passa por todo um processo de alfabetização, de construção de saberes e tal, ela vai galgando, chega lá no terceiro ano do ensino médio para fazer sua escolha. Então, se o professor ele vai fazer parte desse processo, não é um processo às vezes de 16 anos, 17 anos de vida de um aluno, e ele vai acabar muitas vezes oportunizando esse aluno a fazer suas boas escolhas. O grande problema é que todo mundo enxerga muitas vezes o professor como algo que eu preparo esse aluno para o ensino fundamental, depois eu preparo esse aluno para o ensino médio, aí eu preparo esse aluno para fazer um bom vestibular, para o Enem, e agora eu preparo ele para a faculdade, depois da faculdade eu preparo ele para o trabalho. O trabalho vai preparar ele para viver a vida, para se aposentar, e aí segue o ciclo da vida. Mas o profissional ele participa muito tempo de tudo isso. Sim, então, essa base, essa experimentação, essas vivências, essas oportunidades que são dadas nesse processo, né, obrigatório dos 4 aos 17, mas muitas vezes que entra na escola com seus 4 meses e vai até os 17, e isso muitas vezes se dá continuidade no ensino superior, o professor é fundamental em todo esse processo. Com certeza. Então, qual é a valorização? Então, a valorização, eu acho que envolve a remuneração, envolve olhar para o professor e agradecer por tudo que ele fez. Eu tenho o reconhecimento, né, do trabalho, a valorização, ela tramita nesse campo que eu falo da remuneração, de você oferecer oportunidade a esse professor. Porque muitas vezes os professores falam, eu não estou tendo condições de desempenhar um bom trabalho. Como que você melhora essas condições? Quais são esses eixos condicionantes que vão levar o professor a ter um trabalho melhor? Mas tem que ser sério isso, né? Então, tem que ser um processo muito sério. Então, o que eu preciso? Quais são essas condições, além da remuneração? Primeiro, eu acho que assim, a profissão de professor exige que você olhe para você mesmo, para si, e fale, nossa, eu estou no lugar certo, é aqui que eu quero estar. Eu escolhi estar aqui, Eu escolhi estar aqui, eu quero ser professor, eu falo, qual é a sua profissão? Né? Sou professor. Todo mundo, quando me pergunta, eu não falo que eu sou diretor de escola, gestor, diretor de departamento. Eu sou professor de educação física. Eu deixo muito claro. Essa é a minha formação e foi por esse caminho que eu optei pela minha formação. Então, valorizar esse reconhecimento. Então, por exemplo, a sociedade reconhecer esse professor e a sua devida importância. O professor se reconhecer como um profissional extremamente importante no processo de formação, no campo das aprendizagens, no campo das emoções, no campo social. Transformação de vida, É uma transformação, é um processo transformador. Mas também ser reconhecido por a sociedade, pelos políticos. Hoje, se respeitado, né, Fabiano? Respeitado. Isso é a palavra muito importante. Então, ela tramita em várias áreas, que é muito complexo falar disso. Sim. Mas nós precisamos valorizar o professor. O professor, principalmente que trabalha na rede pública, a gente ouve muito, eu fiz uma pesquisa, envolveu quase 3 mil pessoas, 3 mil professores. Eu acho que 70% eles falaram que eles não se sentiam valorizados, não do ponto de vista da remuneração. Financeiro, né? Não era questão financeira, mas eram outros aspectos que eles não se sentiam valorizados. Então, a gente precisa. Então, eu acho que fico feliz quando os secretários, o próprio governador, o prefeito, eles falam, nossa, como os professores são importantes. Né? Às vezes uma palavra de carinho, de acolhimento, ele transforma aquele professor que naquele dia saiu de um dia de trabalho extremamente cansado, porque hoje você não vai gerir só um processo de aprendizagem, você gera uma relação entre você e o aluno e o aluno, e você, a família a escola, você, o coordenador pedagógico, o gestor. Então, eu sou de um ponto de vista que uma das questões que eu acho que nós poderíamos repensar é o quanto de burocracia existe na educação pública, o quanto o professor trabalha projetando, planejando, organizando e o quanto isso se efetiva na prática.
né? Eu sou professor, né? Trabalho dentro de uma universidade, tenho que planejar, mas eu consegui desburocratizar as minhas ações de planejamento e organização daquilo que eu vou desenvolver, porque eu comecei a trabalhar com outros tipos de metodologias que não necessitavam de tanta informação. Então, às vezes, o professor tem que fazer o plano de ensino, o plano de trabalho, o plano de aula, o semanário, a mensal, o plano, o relatório. Então, a presença, a partir do momento que você avaliação. Coloca o professor diante de tanta burocracia, o trabalho dele não se efetiva do jeito que deveria se efetivar na prática. E eu sou um defensor disso. Não que não deve existir planejamento, formação, processos avaliativos, de monitoramento da aprendizagem. Muito pelo contrário, que nós temos que... Mas nós precisamos olhar para isso e com muito carinho para esse professor e não sobrecarregá-lo de tarefas que se tornam muitas vezes mais importantes ou que tomam muito mais tempo do que o fato da relação dele direta com o aluno no processo. Que é mais importante dentro desse processo. Que é mais importante dentro desse processo. Que a gente possa, né, aí a sociedade em geral, as pessoas possam valorizar cada vez mais a importância do professor, né, do profissional ali que atua dentro, não só do professor, tá, gente? A gente está falando aqui do profissional que trabalha geral, sim, na educação, né? Porque a gente já falou aqui, né, todos ali que estão dentro desse papel têm uma função fundamental para que tudo isso aconteça, né? Eu queria que a gente está quase chegando ao fim do programa aqui, né, conversando com o Fabiano aqui, e tem muitas questões, né? Você fica aqui o meu convite para a gente vir falar um dia aqui sobre ludicidade, né? Ele que é especialista nisso, apaixonado por isso, né? E a gente vai bater um papo aqui, qualquer hora marcar para você vir falar aqui. Isso é outro aspecto, Márcia. É uma coisa que a gente tem conversado bastante, você sabe disso. Quando eu fui ser diretor de escola e quando eu fui professor, né, de educação física, a importância do lúdico na educação. Até eu vou ter um evento semana que vem que eu vou dialogar sobre essa questão dessa nova concepção e a nova cultura lúdica do século XXI. Mas é fundamental. É fundamental. Eu vejo muitas vezes processos, né, que eu vou fazer formações com os professores, eu vejo lá o professor trabalhando com o aluno dentro de sala de aula, naquele processo das mesinhas, muda a mesa, junta grupos de 4, de 2, de 3, mas não sai da sala. Por que você abre mão, muitas vezes, de estratégias lúdicas, né, para poder desenvolver um bom trabalho com alunos de primeiro ano, segundo, terceiro, a educação infantil inteira, né, vamos pensar assim, de quarto e quinto? Sim. Porque são muito mais eficientes hoje do que você se pautar em processos que estão super retrógrados e vinculados a uma educação extremamente autoritária e unilateral. Então, como você rompe isso? Então, a ludicidade, ela existe. Eu sempre fiz muitas formações, você participou de algumas, né? Sobre essa questão da importância do lúdico na educação. Às vezes eu estava fazendo um trabalho com algumas professoras, ensinei alguns jogos. Uma professora falou assim, nossa, vou falar para o professor de educação física fazer esse trabalho dessa matemática corporal. Eu falei, não é o professor de educação física, né? É você que vai precisar desconstruir esse espaço criado, que você precisa estar dentro da sala de aula, disciplinada, regrada, controlada, e você vai precisar criar um desequilíbrio para você mesma, levar esses alunos para fora dessa sala, num ambiente que não tem limitação espacial, e desenvolver algo diferente. Desafiá-los, né? Desafia esse aluno e ele vai aprender, do mesmo jeito que você cria uma ação controladora, que você fecha a porta, todo mundo fica dentro da sala, num ambiente que não tem uma porta, ele vai criar algo, um subterfúgio para ele poder se acondicionar à sua nova proposta de aula. E a hora que esse aluno aprende, ele vai construir isso, ele vai entender isso e ele vai talvez valorizar muitas vezes esse componente, essa habilidade que você quer desenvolver, o objetivo que você pretende que ele atinja, com muito mais rapidez. O objetivo para ele fica muito claro do que ele vai fazer, ele cria uma aprendizagem diferenciada. Nós precisamos resgatar o prazer do aluno e do estudante estar na escola. Nós precisamos resgatar ou construir esse prazer do professor estar na escola, do educador, do servente. As pessoas precisam entender que aquele ambiente precisa ser prazeroso. Esses dias uma pessoa me falou, quanto mais eu reclamo, mais isso faz mal para mim. Eu falei, sim. Pois é. E nós vivemos reclamando de muitas coisas. É natural, né? É natural. Então, acho que as ações lúdicas, elas são fundamentais. Mas nem todo mundo aceita isso. As pessoas acham que a ludicidade, ela existe na pré-escola, é banalizada ainda no olhar, né, Fabiano? E tem, assim, eu passei recentemente por uma experiência, eu fui fazer um trabalho numa escola e... eu fui fazer um jogo, né? O jogo da Ameba Evolução, né? E aí, eu explicando o jogo lá, e a professora lá do lado, quando eu falei que os alunos tinham que rastejar no chão, a professora olhou para mim, não. Isso não. Eu falei, eu até assustei, né? Falei, não dá, né? Falei, como assim, né? Não, eles vão se machucar. Eu falei, fica tranquila. Fica tranquila que você vai ver, né? E assim, mas ainda tem muitas essas questões, né? Eu lembro, na educação infantil, quando eu comecei a trabalhar
em Santo André lá, passei por uma experiência também. A gente, os professores da sala de aula tinham aqueles momentos de vivências, né? Que eles chamavam de movimento, né? Por causa do RCNI, isso, né? Que tinha, que era inserido lá. E aí, assim, o que o professor fazia, né? Ele levava os alunos, dava um brinquedo para cada um e as crianças tinham que brincar sentadas com o brinquedo. Elas não podiam levantar, né? E aquilo me chocou muitas vezes. Eu até entrei num conflito com a professora na época, né? Num diálogo, assim, num conflito de... Mas espera aí, a sua aula não é aula do movimento? Não, mas eu não vou colocar eles para correr. E se eles machucarem? Você sabe quem vai responder por isso? Então, assim, a gente foi construindo isso, né? Mas é preciso ainda a gente olhar essa cultura lúdica inserida dentro da educação, não com esse olhar do só brincar pelo brincar, né, Fabiano? Que a gente sempre discute isso, né? Não, mas eu acho que aí tem uma grande questão que as pessoas precisam entender. O brincar, ele pode ser uma estratégia, mas ele tem um fim em si mesmo. Sim, Quando você trabalha com um jogo dentro de uma escola, dentro de uma aula, independente de qual disciplina ou qual componente você está trabalhando, aquele jogo ele vai ter sempre um fim em si mesmo. Porque eu falo com brincar pelo brincar, na ideia que as pessoas têm de que, tipo assim, a criança não está fazendo nada. Isso, as pessoas têm uma visão distorcida dessa relação da criança com o brincar. Desse olhar que as pessoas têm sobre isso. Porque a gente sabe que o brincar, só por brincar, ele vai desenvolver ela dentro da própria ação que ele está fazendo, né? Eu tenho trabalhado com alguns profissionais de educação física e eu falo para eles, às vezes você tem 20 bolas, você tem 20 alunos, você tinha uma bola com cada aluno e a sua aula vai falar sobre esportes coletivos, por exemplo. Só de você deixar a bola, esse aluno vai explorar fundamentos, habilidades desses esportes, ela vai recriar jogos, brincadeiras. A criança está aprendendo. Por quê? Entre as crianças a educação acontece. O próprio Florestan Fernandes já colocava, né? A educação ela deve ser feita muitas vezes entre as crianças, pelas crianças e para as crianças, né? Então o adulto ele fala, eu vou fazer isso porque isso é legal, mas será que o aluno, para a criança é legal, né? Será que é bom para eles? Então esse olhar lúdico para a educação, não só como estratégia, mas como uma finalidade específica, ele é importante. Então não é uma aula livre que você está fazendo. Não, eu pensei numa aula onde o aluno vai fazer esse tipo de exploração. Tem um objetivo ali que você está trabalhando. A Base Nacional para a Educação Infantil, ela é fantástica, porque ela sai dos 6 campos, né, que nós tínhamos lá do RCNI, que você tinha lá a linguagem, você tinha matemática, você tinha a natureza, você tinha música, movimento e artes visuais, e ela traz uma relação interdisciplinar. Então ela vai trazer como campos de experiência processos onde você não consegue desmembrar muitas vezes a qual disciplina ou qual componente daquele campo pertence. E ele vai fazer com que o professor ele se reinvente para trazer momentos de experimentações. É um absurdo hoje, em pleno século XXI, a gente ainda, né, e a gente tem um sistema público de lançamento de informações educacionais que ele ainda entende que cada turma tem que ter uma sala de aula fixa. Isso, na educação infantil, nós temos que trabalhar hoje do ponto de vista com salas de referência, espaços para que a criança possa explorar. A sala de aula, talvez, hoje vai ser para você registrar que esse aluno pertence àquela turma. Intercalar as turmas, fazer com que aquela criança menor, pequena, se entenda com aquele bem pequeno. Viva experiências diferentes uns com os outros. Exatamente, né? E processos de aprendizagem. Eu falo para os meus filhos o seguinte, se você ensinar alguém, você também está aprendendo. Quanto mais você ensina, mais você se torna detentor de um conhecimento, daquele conhecimento específico. A sua habilidade em olhar no campo se aprimora, né? De hipótese, de variáveis, ele se torna muito maior. Então, a educação infantil, ela requeria isso, e hoje ela está nesse processo de implementação. Então, eu acho que nós precisamos ter esse olhar. Então, a ludicidade está lá. A educação infantil respira a ludicidade. O ensino fundamental, quando chega nos anos finais, então, ele praticamente inexiste, morre, né? Parece que ele não existe mais. Não faz parte do ser humano, né? Aí você vê, a BNCC traz dentro do campo da educação física jogos e brincadeiras e traz os jogos eletrônicos, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas chega no 8º e 9º ano, você não tem mais essa unidade temática, jogos e brincadeiras. E o novo ensino médio, então, como que ele vai ser concebido a partir desse processo todo de itinerários formativos e tal? Como que a ludicidade vai estar presente? Como que a gente faz isso? Como a gente vive isso? Essa construção, né? Então, isso vai tornar as pessoas mais felizes. O que a gente carece hoje é de uma educação mais prazerosa, as pessoas mais felizes. Nós precisamos de um mundo mais feliz, um mundo mais alegre, pessoas muito bem resolvidas com seus conflitos, com os seus anseios, com seus objetivos que possam ser construídos e possam ser atingidos, e aí nós vamos conceber. E a ludicidade,
ela traz essa alegria, né? Toda vez que a gente faz um curso de recreação, que a gente brinca com as professoras, você vê que as pessoas saem melhores do que elas chegaram. Eu não posso garantir que elas vão dar continuidade a isso. Aí é assim, né? Tem o Thiago Brunelli fala o seguinte, que nós somos responsáveis por todo o conhecimento que a gente adquire, né? Mas nós também somos responsáveis por de como nós vamos usar isso. Exatamente. Né? Então, eu vou buscar o conhecimento, mas a responsabilidade do que eu vou fazer com isso é minha, né? Então, os professores, né, ali, quem está nesse processo, tem essa responsabilidade. Às vezes, você pode aprender a achar coisas maravilhosas e nem sempre colocar em prática, né? Para a gente encerrar, Fabiana, eu queria voltar aqui, falar com você assim, quais são os avanços que você acredita que nós podemos ter e que, de fato, assim, vai contribuir para que a educação pública ela melhore, né? Ela cresça mais, não seria a palavra crescer, porque eu vejo muita qualidade dentro da educação pública, né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa melhorar, mas eu acho que já temos muitos ganhos, né? Mas que avanços você acredita, vindo aí dos gestores, né? Desde o Ministério da Educação, permeando ali pelos nossos governantes, até chegar ali nos nossos gestores, professores e alunos, né? Que caminhos, né? Que a gente precisa construir para que a qualidade avance, né? Para que a gente chegue ali, de fato, a ter até um olhar da sociedade como uma educação de qualidade, né? Então, eu vou colocar alguns tópicos aqui, são inúmeros tópicos, sim, mas um vai dentro dessa questão. Primeiro, a valorização da escola pública e do profissional que atua na rede pública. Isso é fundamental, isso é fato em todos os aspectos que nós já conversamos aqui. O segundo aspecto, que é extremamente importante, nós não podemos esquecer dele, né? Educação não é prova, educação não é promoção. Nós temos que receber os nossos alunos, acolhê-los, pensando que eles vão prosseguir, que eles não vão ficar estagnados naquele ciclo, naquela série, naquele ano. A ideia é levar eles para frente, que ele vá. Para ele ir, nós precisamos criar estratégias, metodologias, acredito que vão muito mais ao encontro das expectativas desses alunos e da realidade deles, né? Nós precisamos entender quem é esse aluno. Quem é esse aluno hoje, que está hoje dentro da escola? E o professor, ele vai precisar se reconstruir. Ele já fez esse processo, passou por esse processo na pandemia, com as aulas remotas, mas ele precisa descaracterizar. Então, por exemplo, nós não podemos valorizar uma semana de provas oficiais muito mais do que todo um processo até chegar nessa semana. Eu não posso entender que uma educação que é bimestral, trimestral, ela se consolida num processo onde o aluno vai fazer uma prova e vai verificar qual nota que ele tirou. Não, eu preciso monitorar esse processo ao longo de todo o ano de uma forma justa, séria, respeitosa, que possa identificar se esse aluno está ou não aprendendo. Porque eu falo para você, às vezes um aluno que tem uma aprendizagem X e tirou uma nota 2 e ele tirou uma nota 5 no final do ano, ele teve uma evolução muito mais elevada daquele aluno que só tinha 10. Só tinha notas boas, né? Uma outra questão, a educação, ela não é feita como algo que... Ela não pode ser dita como um bloco de conteúdo. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula sobre fração, a mesma aula vai ser igual para todo mundo. Eu vou ter vários níveis de crianças ali que estão em níveis de desenvolvimento diferenciados. Algumas vão achar aquilo muito fácil, outras vão ter muita dificuldade. Então, eu não posso ter um caminho mediano. Eu não posso deixar a criança para trás, mas eu não posso potencializar aquele que já sabe. Eu preciso não deixar ninguém para trás. Isso é um desafio da educação e a gente precisa ter esse olhar. Todos precisam caminhar. Esse aluno que está no meio do caminho, ele precisa avançar. E esse que sabe que está numa condição melhor ou que aprendeu mais rápido, ele precisa ter essa condição de avançar ainda mais. Então, muitas vezes, um conteúdo que estrutura uma habilidade, um objetivo, ele pode ser trabalhado em diferentes níveis. Mas nós precisamos fazer com que todos avancem. Esse olhar não é não deixar ninguém para trás. É um olhar diferenciado. Todos têm que avançar. Por que não deixar ninguém para trás? Eu posso trazer todo mundo num status quo. Chegou aqui, está ótimo. Não, eu preciso trabalhar sempre avançando, sempre caminhando. O financiamento da educação pública é outra questão, né? Nós temos aí investimento, PIB, royalties do petróleo. Hoje tem um elemento norteador que 25% do orçamento do município do estado deve ser aplicado à educação, né? 18% da União. Mas, assim, nós precisamos ter investimentos muito sólidos. Nós precisamos criar programas de absenteísmo que inibem o absenteísmo do professor. Nós temos um índice de professores faltando por problemas médicos, porque muitos deles relatam que a escola está se tornando algo que está adoecendo esses professores. A escola precisa se tornar algo que seja prazeroso. Então, trazer essa escola prazerosa,
menos burocrática, onde o professor entra e fala, nossa, que bom, estou na escola, que eu estou aqui, né? Que bom que eu estou aqui com esses alunos e hoje eu posso desenvolver meu trabalho. Recentemente eu vi concluindo, o gestor precisa ter um olhar para esse professor. Que às vezes o gestor passa numa sala de aula, vê um professor dando aula, em 15 minutos ele identifica um problema, ele critica o professor, mas ele não acompanhou o processo todo. Então, nós precisamos ter essa multiplicidade de olhares e nós precisamos de um esforço muito grande da sociedade, reconhecendo a escola pública, né, e a escola em si, a escola particular, como algo essencial, como um espaço de construção e transformação coletiva. E respeitar tudo, as diversidades, temos que ter um olhar para essas questões relacionadas à inclusão, temos que ter um olhar para todos que frequentam a escola. A escola pública não é só para quem está numa situação de vulnerabilidade, ela é para todos. Então, todos têm o mesmo direito e nós precisamos garantir o acesso. Isso é uma questão. Todos, né? Todo mundo, nós temos que garantir o acesso a todos. Nós temos ainda muitos municípios que possuem aí filas de espera homéricas para que as crianças possam ingressar, principalmente, né, na creche. Então, nós precisamos trabalhar em cima disso. São muitos desafios. Zerar isso e colocar todo mundo que é direito deles, né? Existem perspectivas boas para a educação, mas nós precisamos tramitar nesses campos que são importantes. Mas, assim, olhar para a educação com carinho e entender que o processo ele é duro, ele é cheio de obstáculos, mas ele é possível. São os desafios que nos transformam, né? Aliás, aquilo que, como que fala, né? Só transforma a gente aquilo que nos toca, né? Então, acho que a educação também ela passa por um papel de ser provocativa. Ela não pode ser uma coisa de conformismo e de acomodação, né? Principalmente ali as famílias que acompanham os seus filhos. Acho que as famílias precisam estar juntas também. A gente tem ainda o índice de evasão, sim, né? Aqui na pandemia a gente teve várias estatísticas aí que mostraram isso, né? Você falou também da questão eu estava vendo uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que no Brasil nós temos 40% dos professores que se afastam por problemas de saúde mental. Exatamente. São Paulo aqui tem um índice de 27%, é um índice muito alto, né? Para o grupo que a gente tem, né? Tem comentário aí, Isidora? A gente está quase chegando aqui no final. Tem sim, aqui no finalzinho tem comentário da Rafaela João, disse profissional incrível, muito orgulho. Também Dinaldo e a Beth disse boa noite. E ele faz aqui um comentário. Hoje em dia, será que muitos professores não têm medo de dar aula com tanta violência, né? Violência na sala de aula? Diz ele que tem 54 anos. No tempo dele, da escola, respeitávamos os professores, tratávamos com carinho, aprendia de verdade. Nós, os alunos, cantávamos o hino nacional e dava flores para os mestres. Hoje tem professores que ganham coronhadas de revólver na cabeça, muita violência, tanto na rede pública quanto na rede particular. Triste realidade. Essa é uma triste realidade da educação. A gente tem visto, né, aqueles atentados de pessoas que entraram nas escolas em outros países, né, fazendo tudo o que fizeram, mas nós temos muitos casos de violência, o desrespeito com o professor. A gente tem muitos casos, né, de alunos, né, estudantes que afrontam os professores, que desafiam os professores, que colocam os professores em situações complexas, que agridem os profissionais, né? Por isso que eu falo, a gente precisa de um mundo mais equilibrado, a gente precisa equilibrar essa situação. Eu entendo o seguinte, melhores, eu sou professor há muitos 31 anos que eu sou professor, e eu sempre falei para todos os meus colegas, meus pares, nós precisamos ter uma boa relação com esses alunos, porque a gente não sabe qual vai ser a reação desse aluno quando ele se coloca numa situação de pressão. E também não sabemos esse professor, quando ele se sente acuado, e nem sempre ele é acuado pelo aluno, ele já traz outras demandas, às vezes do próprio gestor, da comunidade, da sociedade, da família. Existe um rol de questões e nós precisamos ter esse olhar sensível para tudo isso. Então, criar programas, né, hoje de atendimento socioemocional, formações adequadas. Nós tivemos muitos projetos durante a pandemia, né, lá em São Caetano tinha o Cuidante Quem Cuida, que eram algumas palestras que a maioria das auxiliares de primeira infância participavam, alguns professores, mas precisamos disso. Trazer propostas de comunicação violenta. Eu tenho defendido muito a ideia de implementação de programas de práticas corporais orientais dentro das escolas, yoga, tai chi, Liancum, meditação, para trazer outros aspectos. Nós tínhamos lá na escola que eu trabalhei, a gente tinha um trabalho bem legal com o Tai Chi, que uma professora desenvolvia, e existia um momento que todo mundo participava junto. Nós tínhamos um trabalho dentro do princípio
né, desses de mediação de conflitos e cultura de paz, nós fazemos um momento de 1 minuto de silêncio para todo mundo respirar e se entender como ser humano, para que ele pudesse ir mais tranquilo para suas aulas. Então não dá para a gente ficar nessa correria o tempo todo. O aluno precisa do seu tempo, o professor precisa do seu tempo. Agora nós precisamos, né, minimamente dar essas condições, que são essas condições que os professores nos pedem, né, muitos de segurança, dessa questão de saúde pública, saúde coletiva, de bem-estar, para que ele possa desenvolver bem o seu papel, né, dentro da sala de aula. Eu entendo que são questões pontuais, né, eram muito menos, hoje elas estão se tornando quase que corriqueiras, né? Todo dia você tem, né, você ouve algo, um comentário ou um caso de processos de violência contra professores, funcionários de escola, entre alunos. E vai trazendo isso para a sociedade e aí vai distorcendo, já vem distorcido, né? Porque aí também vai mudando o olhar, muitas vezes, né, até assustando as pessoas, né? É uma questão social muito séria, né? Eu estava esses dias no trânsito, uma pessoa começou a buzinar, eu estava no meio de dois carros, a pessoa do carro da minha frente se incomodou, ele sabia que não fui eu que buzinou, ele desceu, foi lá atrás e eles começaram a se agredir porque um buzinou, sendo que o farol estava vermelho e tal. Então existe uma intolerância muito grande, né? Acho que essa questão da intolerância, essa questão de não ter um olhar, né, com empatia para o outro, a pessoa se preocupa mais com a vida do outro, com a sua própria vida. A gente vê muito isso, né? As pessoas estão mais preocupadas com o que você está fazendo do que eu estou fazendo. Eu vi esses dias aí essas questões, brigas por causa de política, briga por causa de futebol, elas estão reverberando dentro da escola, né? Então a escola, né, não era esse motivo. Eu lembro que em 2018 nós tínhamos lá um projeto, não começou aquela história de colecionar álbum de figurinha e tal. Eu estava vencendo um momento dentro de um espaço, fui comprar um lanche perto de uma padaria e tinham duas crianças brigando porque um queria, dizendo que a figurinha brilhante, acho que da Tunísia, do Marrocos, era mais importante que a de Camarões. E eles começaram a discutir porque cada um tinha o seu ponto de vista e os meninos quase se pegaram. Eles deviam ter uns 12 anos de idade. Conflitos. Então são conflitos de todos os tipos possíveis, né, que geram essa violência na escola. E acho que a educação, né, Fabiana, eu sempre costumo falar que a educação ela gera na gente uma expansão de consciência. Sim, né? Então, quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente consegue abrir a nossa mente até para saber lidar com esses nossos conflitos, né? Porque eu tenho, você tem, as pessoas, né? Os nossos conflitos internos que eu estou falando, né? Não os conflitos com o pessoal, né? Gente, que programa maravilhoso, né? Daqui a gente pode ficar falando aqui a noite toda, mas eu queria que você deixasse a mensagem final aí, agradecer mais uma vez, né, a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu diria aqui, né, como diz jus ao filme que tem, né? Muito obrigado ao meu mestre com carinho, isso, né? Imagina. E a vocês, né, que estão aí nos assistindo, que trabalham com educação, ou que são pais, ou que fazem parte, que vocês possam ter esse olhar amoroso com a educação, né? Porque eu acho que quando a gente coloca ali, a gente traz uma educação afetiva, a gente gera melhores resultados dentro das escolas, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, né? Então, sua mensagem final aí para a gente encerrar. Eu vou deixar uma frase que é uma frase super importante. Antes de você ser um excelente profissional, seja uma ótima pessoa, uma boa pessoa. Isso é o que falta. Não adianta eu falar, eu sou um ótimo profissional, eu sei tudo, mas como ser humano, como eu lido com as relações, eu não consigo agregar. Eu estou o tempo inteiro, eu sou um ótimo profissional, mas eu estou o tempo inteiro distanciando as pessoas e criando conflitos. Seja uma boa pessoa. Você vai ser, mesmo que você não seja um excelente profissional, o fato de você ser uma boa pessoa, isso vai gerar muitos frutos para você. E você que escolheu ser professor e que resolveu trabalhar na educação, olhe para dentro de si, para um minuto, respira, entenda a sua missão, né? E entenda a sua missão e fala, eu estou no lugar certo, será que é isso que eu quero para mim? Você que está em recesso, em férias nesse momento, aproveite. Não utilize seu final de semana para trabalhar. Não utilize seu final de semana para você se divertir. O lazer, ele não pode ser a compensação do seu trabalho. Não pode. O lazer tem que ser algo tão importante quanto o seu trabalho. Então, na hora que você tenta se desligar, é impossível. Faça esse exercício, tente fazer isso, aprenda a fazer isso. Mas assim, respira um minuto, eu falo, eu quero estar lá naquela escola, eu quero fazer o melhor para esses alunos e você tenha certeza que você fará. Um grande abraço para vocês, estou à disposição, quem quiser conversar comigo, estou lá na Prefeitura de São Caetano. Isso eu queria falar, né? Os contatos aí para te acharem, como que as pessoas podem te encontrar. Quiser saber mais sobre educação, sobre ludicidade. Gente, o cara é bom, e sobre esporte, né?
Tem muita coisa aí na mão dele aí. Nessa área toda que nós trabalhamos, eu acho que eu me coloco à disposição. Eu tenho uma página no Facebook, né? Eu não tenho Instagram. Eu vou criar um Instagram pro Fabiano, porque Twitter, eu fui marcar ele, viu, Isidoro? Fui lá procurar ele lá para marcar ele da rádio aqui, não tinha lá no Instagram. Falei, vamos criar uma... Tem lá o Facebook, uma página minha pessoal, tem uma da empresa lá que eu trabalho, que é um projeto que eu desenvolvi. E eu tenho um e-mail, né, que é um e-mail particular, que é o bananab@lwmail.com.br. Eu estou lá na Secretaria de Educação de São Caetano, a Márcia me conhece, se vocês precisarem de alguma coisa, estou sempre à disposição. E espero voltar aí em breve para a gente poder falar um pouquinho sobre alguns projetos, né, que contribuem bastante para essa vida, para melhorar essa condição de vida social, humano, emocional, afetiva dessas crianças. Porque o que a gente precisa é isso, né? A gente precisa parar de mimimi, parar de deixar o nosso ego lá em cima. A gente precisa ser humilde, a gente precisa... Se alguém me encontrar na rua muitas vezes, as pessoas já me olharam para mim e falaram assim, nossa, ele é o Fabiano? O pessoal que trabalha comigo fala que eu não me visto bem, né? que eu poderia ter umas roupas melhores. Então, todo aniversário que eu faço, me dão calças, blusas, tênis, fica meias. Guardado lá, viu? Porque ele não... Não, eu uso, com certeza. Mas é que eu falo, não é a roupa que vai fazer com que eu mude, né? É o que nós somos, a nossa né? essência, né? Às vezes a gente precisa estar bem vestido para algumas situações, que nem hoje eu tô numa elegância, uma camisa polo, uma calça jeans, um tênis, uma meia pra vir aqui aplumada, na rádio, uma jaqueta. Mas se você me perguntar isso, que você vive o dia a dia, não. Esse é meu personagem, essa é a minha fantasia de trabalho. Eu me sinto bem de shorts, camiseta e descalço. A minha vida inteira eu vivi descalço. E se eu pudesse dar aula descalço todos os dias, eu daria aula descalço, como eu fiz durante muito tempo no ensino superior, né? Na faculdade eu inventava umas aulas, não conta pra ninguém aí, você e a Márcia. Mas eu falo, galera, vamos tirar o tênis, que é importantíssimo a gente pisar no chão e sentir esse chão, essa energia que vem da terra pra cima da gente. Verdade, então, né? é isso que eu desejo a vocês. Sejam boas pessoas. Se você escolheu ser professor ou trabalhar na área da educação, vista essa camisa, vai embora. As pessoas brigam comigo que nem nas férias eu saio de férias direito. É uma briga eterna com a minha família, com a minha mulher e com os meus filhos, porque eu sempre me dedico mais à educação. Não, eu me dedico a todos eles, mas eu tenho algo que me puxou para a educação que é mais forte que eu. Independente se eu for gestor, se eu estou na sala de aula como aluno, ou o papel que eu esteja, né? É muito vibrante tudo isso dentro da gente. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para essa galera toda que nos assistiu aí, que nos assistirá. Com certeza, né? Valeu. Gente, obrigado pela sua participação aí, agradecendo mais uma vez a audiência de todos. E você que assistiu a live aí, né, assistiu o programa aqui, compartilha aí com o pessoal, que eu tenho certeza que tem muito a agregar para as pessoas aí, para a gente poder contribuir aí para a educação pública, né, de alguma forma. Então, quarta que vem a gente vai aí mudar aí a nossa data do programa semana que vem, viu, Isidoro? Vamos estar aí, vamos ver aí o dia. Terça? Provavelmente vamos fazer na terça-feira, né? Legal. Quarta-feira que vem eu não vou poder estar aqui, mas aí a gente vai informando vocês, gente. Vai antecipando aí, né? Nosso muito obrigado, nosso carinho, que você possa cada vez mais buscar aprender e crescer, e principalmente, como o Fabiano falou aí, que você possa ser um ser humano cada vez melhor. Obrigado, Isidoro. Obrigado, gente. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.